Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hoje nós vamos falar sobre porque existem muitos, um dos benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 1, quero ler esse texto, eu gosto muito do livro de Hebreus. E fala do começo ao fim sobre Jesus Cristo e a superioridade da aliança dele sobre Moisés, sobre a lei e sobre a religião. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Amém? Deus está aqui, amém? E Ele preparou para nós, o Senhor Jesus, uma ceia. Que é uma figura daquela que nós vamos cear com Ele, que foi dito há pouco, que nós vamos estar com o Senhor Jesus para cear com Ele. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz os seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas ao filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Eu quero que você vá em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25 e 26. Hoje nós vamos falar sobre uma bênção que nós recebemos da cruz, que é termos um intercessor chamado Jesus Cristo. Se não fosse Ele, não sabemos onde nós estaríamos agora. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que tal o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia. Podemos assentar. É difícil hoje para os cristãos entender o ofício do Senhor Jesus Cristo e as palavras que você acabou de ler sobre intercessão, porque muitas vezes os cristãos eles não estão familiarizados com as regras de Deus quanto à separação do pecado. A separação do pecado é algo que é já determinado por Deus. O homem pecou e separado de mim está, diz o Senhor. E às vezes os cristãos não conseguem entender de uma forma mais de perto, mais fácil de compreender, porque não sabem o que o pecado provocou entre Deus e o homem. O pecado separou totalmente Deus do homem. O pecado trouxe totalmente a ira sobre a vida do homem. E Jesus Cristo trouxe a propiciação por esse pecado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que ele pudesse ser o seu sumo sacerdote, para que ele pudesse interceder pela sua vida. Eu quero falar sobre uma primeira intercessão, quero falar sobre a intercessão do Senhor por Israel, prefigurando o sumo sacerdote Josué. Eu quero que você vá comigo em Zacarias capítulo 3. Como Israel estava passando por um período de edificação, de reconstrução,
E Satanás usava todos os meios e todas as maneiras, tanto nas regiões celestiais e tanto na terra, para impedir a reedificação de Jerusalém. Tudo. Eu quero só salientar novamente para vocês. Você vai abrir comigo em Zacarias capítulo 3. E eu quero dizer novamente. Tudo que o diabo puder fazer para que você não tenha uma vida restaurada, não tenha uma vida abençoada e não tenha uma vida edificada, ele vai fazer. Tudo. Tudo que Satanás puder fazer para retardar você, para impedir você, ele vai fazer, seja o que for. Então nós, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, não podemos ignorar os ardis de Satanás, que são muitos. Satanás trabalha de muitas formas para que haja em você um desinteresse pela sua vida espiritual. Deus revelou um interesse enorme pela sua vida espiritual, pela sua salvação, pela redenção, por te dar um lugar ao céu, para livrar-te da condenação. E Satanás, ele quer diminuir essa compreensão sua e fazer com que você ignore sua vida espiritual e fazer com que você preste atenção em coisas diminutas, coisas superficiais e coisas vãs, para que você não se dedique à sua vida espiritual. Havia um projeto de edificar Jerusalém, um projeto que Deus já de antemão declarou. Só que Satanás, por várias maneiras e formas, tentava impedir a edificação de Jerusalém. Satanás tentará de todas as maneiras que você abandone sua vida espiritual. Te fazendo um religioso, te fazendo um cético, duvidoso, te fazendo alguém desinteressado, te fazendo alguém ocupado, te fazendo alguém frívolo, vulgar, banal, vaidoso. Ele usará de todas as formas para que você tire os olhos da sua vida espiritual. Porque se existe algo que se pode fazer por você, só Jesus pode. E Ele só faz se existe em cada um de nós um interesse pela nossa vida espiritual. Lá estava o sacerdote Josué, não é Josué de Moisés. Aqui o sacerdote no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias e de Esdras. Aqui estava o sacerdote Josué prefigurando a vida espiritual de Israel, que estava um caos. A vida espiritual de Israel era uma vida que baseava-se em medo dos homens, em restolhos de cativeiro. Estavam quase saindo do cativeiro babilônico. Havia um suposto assunto de libertação. Ali eles estavam como que refugiados, como que ora se permitia, ora não se permitia. Eles não sabiam se eles atendiam a ordem de reconstrução ou se eles temiam o governo babilônico. A vida espiritual de Israel estava um caos. Era algo que não se dava para poder exercer, para poder restaurar o culto, restaurar a ordem dos sacrifícios. Não havia temor, não havia culto, não havia dependência, não havia quebrantamento, não havia nada. E ali aparece o sumo sacerdote Josué representando a vida espiritual de Israel, que estava um caos. Vamos ver Zacarias capítulo 3. E ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Se Satanás estava à mão direita é porque havia legalidade para se opor. Jamais Satanás ficará à direita de alguém para poder prejudicar, para poder atrapalhar, sem uma certa legalidade. Ali estava Satanás como acusador, que o escritor ao Apocalipse diz, os acusadores dos nossos irmãos. Ali estava Satanás para interpor qualquer obra, qualquer declaração que Deus fizesse sobre a vida espiritual de Israel. Deus quer que você tenha uma vida espiritual abençoada.
Deus quer que você fale em línguas estranhas. Deus quer que você cante canções espirituais. Deus quer que você tenha talentos. Deus quer que você tenha dons. Deus quer que você cresça. Deus quer que você abunde. Deus quer que você tenha desejos em servi-lo. Deus quer que você faça o melhor. Essa é a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz, não apenas para te dar uma vida abundância terrena, não, só de abundância. Jesus Cristo morreu para que você pegue gosto pelo céu, para que você almeje o céu, para que você dedique pela sua vida espiritual, e assim diretamente você possa galgar o seu espaço no céu, junto com Deus. Então a sua vida espiritual está diretamente ligada com o céu que você almeja, com o céu de Deus que Ele entregou para o homem por meio da morte de Cristo, dando ao homem o privilégio de lá morar eternamente. Ali estava Satanás para opor. Satanás fala que você não ora o suficiente. Satanás fala que você não lê a Bíblia o suficiente. Satanás fala que você não vem à igreja o suficiente. Satanás fala que você não ama o suficiente. Satanás fala que você não conhece o suficiente. Ele está mentindo? Está mentindo? Não está mentindo. Então, de Satanás diante de Deus jamais pode ser baseado em mentira. Deu para entender? Diante de Deus, nem o diabo mente, meu irmão. Nem o diabo pode mentir diante de Deus. A oposição a Josué, que representa a vida espiritual de Israel, ela é uma oposição legal. Porque Israel estava sem autoridade espiritual, sem santidade. Israel estava totalmente sucumbido ao medo, totalmente sucumbido à timidez. Não havia dons, não, mais ou menos assim, sabe? Não havia dons, não havia interesse, não havia talentos, não havia. Todo mundo refugiado, todo mundo com medo, colocava a cara para fora, erguia um tijolinho, vinha a repressão do inimigo, todo mundo já escondia. Assim como nós. Alguém se levanta para servir a Deus, faz uma coisa, põe a cara para fora, o diabo se levanta, faz assim, ó, pum! Ele já fala, não, já estou largando, já não sou mais espiritual, não quero encrenca com você não, diabo. Mais ou menos assim. A vida espiritual de Israel estava um caos. A Bíblia diz assim no versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. O fato de você ter sido escolhido dá a Jesus Cristo a defesa para poder repreender o seu inimigo. Por que você foi escolhido? Porque você era o mais inteligente, você era o mais bonito, você era o mais ávido, você era o mais esperto, você era quem você era? Você sabe por que você foi escolhido? Quando Jesus Cristo escolheu você, quando Deus escolheu você, você estava à beira do precipício. Deus escolheu você porque você sem Deus não ia existir nada. Por isso que Deus te escolheu. Existe muita gente aí fora, achando que pode, achando que faz, achando que... não querem saber de Deus. Mas sabe por que Deus te escolheu? Porque você precisa dele. Sem ele você não vive. Sem ele você não vive. Não existe vida sem ele. Isso ficou claro para você. É uma coisa que o Espírito Santo testificou. É uma declaração que o Espírito Santo já deu à sua alma. Existem dias que você passa sem a alegria. Existem dias que você passa sem aquele turvilhão da fé. Existe dia que você passa meio desanimado, meio borocochô, meio triste. Mas sem Deus você não vive. Isso aí ficou claro para você. É claro e evidente. Não são todos os dias que você fala, ai que alegria, hoje é a minha manhã. A noite passou, o sol raiou, é a minha manhã. Não são todos os dias de alegria, de festa. Mas uma coisa é, a força intercessória de Cristo é, esse aqui tem um selo, esse aqui tem a marca, esse aqui é do Pai.
É isso que te mantém de pé. É isso que nos mantém guardados, preservados e protegidos. Às vezes nós somos tomados por uma vã compreensão que nós somos abençoados ou guardados ou protegidos porque nós somos bons, porque temos dons, porque sei lá, por tanta coisa. Jesus Cristo te defende porque você é dele. É igual um filho. Seu filho pode estar numa situação, você vai defender, depois você acerta as contas com ele, não é verdade? Não é assim? Mas quando diante do inimigo, diante do agressor, você vai defender ele. Depois eu acerto as contas com você, mas agora não vou deixar ninguém te ferir. Que o Senhor te repreenda. O Senhor que fez Jerusalém, olha só o versículo de número 2, a última parte. Não é este um tição tirado do fogo? Quantas vezes Jerusalém já teve para virar fumaça? Quantas cidades viraram fumaça, desapareceram? Jerusalém estava lá totalmente queimada, totalmente destruída. Um tição tirado do fogo. Deus ia reconstruí-la por meio de um povo, por meio de homens, por meio de pessoas que acreditassem no poder de Deus. Mas a reconstrução de Jerusalém não dependia apenas de vontade, de esforço, dependia de uma situação espiritual. Diga assim comigo: a minha vida espiritual é o que eu vivo. Você nunca irá ter mais do que tem espiritualmente, você nunca alcançará mais, nesse termo assim chamado terra, vida secular, do que você tem espiritualmente. A Jerusalém destruída e queimada não precisava só de homens com braços fortes, de trabalhadores e de operários. A Jerusalém precisava de um povo espiritual, um povo que pudesse se apresentar diante de Deus e pudesse dizer: eis-nos aqui, porque Deus não queria construir Jerusalém para que ela se tornasse a cidade das nações, como um exemplo de edificação no tempo de Salomão. Às vezes você acha que Deus está interessado em fazer de você apenas um ser humano abençoado, um ser humano inteligente, um ser humano escolhido. Mas e a sua vida espiritual? Vai ficar onde? Onde é que ela vai ficar? A questão que nós temos visto é que o natural tem sido muito mais do que o espiritual. O que eu quero dizer com isso? Você é muito mais abençoado, o natural, do que o espiritual. Por exemplo, se você somar saúde, preservação, família, trabalho, e pôr numa balança. Aí você pega outra balança, você vai pôr oração, dons, talento, devoção. Qual que vai pesar mais? Por quê? Porque Deus tem dado muito mais para você do que você para Ele. Essa é a verdade. A gente aí olha e diz assim: é verdade. Adianta só sermos convencidos disso? Não. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso ter uma balança onde o peso das bênçãos vai aumentando, e é preservação, e é libertação, e é livramento, e é prosperidade, e é saúde, e é alegria. E a balança que vai da parte de Deus, porque uma aliança tem dois lados, está quase vazia. Quase vazia. E aí nós nos conformamos e dizemos: o importante é que a balança do lado de Deus lá que Ele dá para mim está cheia. Isso aí é o que importa, ó Deus. O Senhor é bom mesmo e E é assim que às vezes nós fazemos. E é assim que nós fazemos. Só que nós nos esquecemos que a balança que nós colocamos diante de Deus aqui é para a eternidade. E essa que Deus coloca aqui, as bênçãos materiais no caso, é para essa terra. Aí Jesus diz assim: vocês vão ser ricos na terra e miseráveis no céu. Aí ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Ajunteis tesouros no céu. E a balança que é aquela que vai funcionar lá em cima,
Estar lá diante de Deus para a minha vida espiritual. Aí ele diz assim: não é esse o tição tirado do fogo? Ou seja, um resgatado da última hora? Existem algumas pessoas aqui que, se a salvação deles tivessem tardado um dia, eles não estariam mais vivos. Você concorda comigo? Se tivesse tardado um mês, alguns até meia hora ou 5 minutos, eles estariam perdidos. A salvação sua chegou na hora. Você é um tição tirado do fogo. Havia uma destruição levantada sobre a situação onde você estava, as pessoas com que você convivia. Jesus Cristo chegou e disse assim: vem aqui. Tirou você de lá. Por quê? Versículo de número 3. Josué vestidos, não falei que tinha argumento, o diabo tinha argumento? Vestes sujas estava diante do anjo. Ali estava Josué. O sacerdote tinha que ter uma veste impecável, impecável, sem nenhuma mancha, sem nada. Ali estava ele de veste suja. Versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Você sabe o que significa as vestes? O que significa as suas vestes? Sua vida de testemunho, sua vida de comunhão, sua vida de santidade. Isso significa as suas vestes. É aquilo que você traz revestido sobre a sua alma, que revela a comunhão que você tem com Deus, a santidade que você tem com Ele. Josué estava de vestes sujas, e o Senhor chega e diz: arranque essas vestes, passou de ti a iniquidade. Você recebeu vestes novas, amém? Amém. Mas a tua iniquidade passou? A sua iniquidade passou? Deus te dá banho, te troca, te limpa. Quem tem que manter a limpeza é você. É aquilo que eu disse esses dias. O nosso ofício é quase nada. É só manter o que Deus está fazendo. Já está de bom tamanho. Se nós conservarmos o que Deus tem nos dado, já temos feito bastante. É ou não é? Jesus te liberta, você mantém-se liberto. Jesus te salva, você mantém-se salvo. Jesus te abençoa, você mantém-se abençoado. Jesus te põe roupa limpa, você mantém-se limpo. Isso já é uma grande coisa. Mas a questão é que nós não fazemos isso. Somos limpos, puros, santificados, e aí vamos lá sujar de novo. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5: e disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Diga comigo: a necessidade de ter santidade e uma cabeça boa. O sacerdote tinha que ter uma mitra, que simbolizava a autoridade e o ofício dele. Tem gente que tem cabeça ruim. Sabia? Uma mente enferma. Olha, meu irmão, se você tem uma mente enferma, é complicado. Porque Deus fala, você não consegue acreditar. O Espírito Santo te repreende, você não consegue assimilar. As coisas ficam assim, claras diante dos seus olhos, você não consegue interpretar. Tudo você reverte segundo a sua mentalidade, segundo as enfermidades, segundo a concupiscência. E aí, como é que faz? A sua mente tem que ser saudável, tem que ser sadia. Uma das obras do Senhor Jesus Cristo é limpar você e te fazer uma vida santa. Outra, trocar sua cabeça, trocar sua mente, trocar seus pensamentos. Olhar para essa palavra como regra de fé e fazer dela a razão do seu ser, do seu sentir, do seu pensar, do seu viver. Ter esses pensamentos que são mais elevados do que os seus, absolutos. Deus falou, Deus mandou, Deus governa. Você percebe que Jesus, ele repreende Satanás naquilo que Satanás tem contra você, mas
do outro lado ele vai reformular a sua vida. Porque não adianta dizer, Satanás, eu te repreendo e você continuar do mesmo jeito. A intercessão do Senhor Jesus Cristo, ela não é baseada em argumento, ela é baseada em obra. Jesus repreende o diabo e te transforma. Ele repreende Satanás e te molda aos moldes de uma maneira correta, onde você vai ficar livre dos ardis de Satanás. Você tem que ter uma cabeça boa. Qual é o indício de uma cabeça ruim? Você acha que sabe tudo, a verdade é o que você pensa, a verdade é aquilo que você acha. Tua cabeça é ruim. Tua cabeça é ruim. Você não precisa nem do diabo, você já tem uma cabeça ruim. Qual é uma mente boa, uma mente saudável? É aquela que sonda a palavra, é aquela que sujeita os pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque ele diz, não sabeis vós que os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Quando é que você sabe que você tem uma cabeça ruim? Quando você sempre está certo, quando o que você pensa está correto, você fala, pera um pouquinho, então não estou precisando nem mais do diabo, então. Quando é que você começa a ter uma mente saudável? Quando você começa a falar, peraí, deixa eu ver que isso aqui que eu estou pensando. O que é que diz a palavra? A palavra diz isso. Meu Deus, todo esse tempo eu estava pensando errado. Ó Senhor, troca a minha mitra. Troca a minha mente. Senhor, eu quero ter autoridade nessa terra, sobre os ardis, sobre Satanás, sobre as obras das trevas. Mas como é que eu vou ter autoridade com essa cabeça ruim desse jeito? Sua mente é saudável quando a sua mente é susceptível, é sensibilizada pela palavra de Deus. Ela é quebrantada pelo poder da palavra. O escritor Osaías diz no capítulo 1 assim, toda cabeça enferma, todo coração fraco. Quando a cabeça é doente, o coração é fraco. O coração não consegue obedecer. O coração não consegue ter um comportamento saudável diante da palavra. Cabeça doente, cabeça enferma. Você pensa que você só está certo, que você pensa só que você tem razão, e a sua vida, e está tudo certinho na sua vida. Que vida aqui que está tudo certinho, meu irmão? Pelo amor de Deus. Nós temos o mundo, o diabo e o eu. Todos nós estamos precisando de mudança. Todos nós estamos precisando de transformação. E se a sua mente diz assim, coma e beba, porque está tudo bem. Você tem uma mente complicada, uma mente que ela é sua inimiga. Qual é a mente que ela está nos moldes da palavra e que a mitra foi trocada? Quando a sua mente é escrava e obediente à palavra. Deixa eu sondar a palavra, deixa eu examinar a palavra, deixa eu ver o que a palavra de Deus diz, deixa eu ver o que a palavra de Deus fala para mim, deixa eu analisar, deixa eu ponderar, porque só existe uma verdade. Quem é o nome dela? O resto, seja todo homem mentiroso, só Deus é verdadeiro. A minha verdade não presta, a sua verdade não presta, é só essa verdade que vale. Amém? Porque essa verdade que me fará e te fará entrar no céu pelas portas. Aleluia? Essa verdade que nos fará entrar no céu pela... Não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que está escrito, é que funciona na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus não só, mas o que eu faço porque eu acho certo. Se você acha certo é porque não está certo. O que é certo, você precisa achar que está certo. Por exemplo, você está bebendo uma água, eu estou bebendo água porque estou achando que está certo. Você fala isso. Eu estou comendo a comida porque estou achando que está certo. Eu estou tomando banho porque quando você precisa dizer que você acha que algo está certo, é porque você tem que examinar mais profundo, porque 90% disso aí está errado. Quando você busca razões para fazer alguma coisa, e você diz, eu acho que isso aqui está certo, porque já está errado. O que é certo, você não precisa dar satisfação e nem complicar a análise dele. Essa é a situação. Quando você quer afirmar para você mesmo que algo está certo, você fala assim, mas... eu acho que isso aqui não tem nada demais. Você já se complicou. Já condenou, já. Você mesmo já está dizendo. Quando você diz assim, mas eu acho que não tem nada demais fazer isso aí, você já complicou. Você já bateu o martelo. É errado fazer isso aqui.
Então a questão é, Jesus não só quer repreender Satanás, que te acusa de dia e de noite. Pai, ele não ora. Pai, ele não lê a Bíblia. Pai, ele não faz. Pai não, né? Senhor. Não. De dia e de noite. Te acusa que você... Quando ele fala que você não lê a Bíblia o suficiente, quando ele não fala que você não ora o suficiente, não vem à igreja o suficiente, ele está mentindo? Não. Aí Jesus repreende ele. Fica só por isso? Não. Jesus olha para você e diz, então vamos mudar essas vestes aí, vamos tirar a legalidade do inimigo, vamos fazer você ficar de vestes limpas, de cabeça boa. Aí ele diz assim, versículo de número 5, põe uma mitra nova sobre a cabeça dele, e puseram uma mitra limpa sobre a cabeça, vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, aí vem a exortação, depois que Jesus tira sua roupa, e troca você, te dá santidade, muda sua cabeça, muda seus pensamentos, e faz você pensar como crente, agir como crente, sentir como crente. Ele olha para você e diz assim, olha, assim diz o Senhor, se você andar nos meus caminhos, se você observar a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Presta atenção comigo. O sumo sacerdote Josué, que representava a vida espiritual de Israel, precisava restaurar o ofício sacerdotal de Israel. Primeira obra para que Jesus Cristo consiga fazer uma obra de intercessão por você, calar o diabo e dizer assim, esse aqui é o eleito, é o escolhido. Isso aí é com Jesus, ele faz. Segunda obra, ele vai tirar suas vestes sujas contaminadas pelo pecado, te ensinar a ser santo. Terceira coisa, vai mudar a sua mente, a sua cabeça. Quarta coisa, qual é? Te responsabilizar. Dizer, o negócio é o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que andar no meu caminho, guardar a minha palavra, porque aí você vai poder ter restaurado a sua vida espiritual. Do contrário, o ofício sacerdotal só será restaurado, completo, se você assumir sua responsabilidade. Jesus vai... repreende o diabo, intercede por você, limpa sua roupa, troca a sua mente, seus pensamentos, insere em você a palavra, aí diz, agora é contigo, você tem que guardar, viver, amar, preservar tudo que eu tenho te dado. Por quê? Porque senão, não adianta nada. Adianta alguma coisa, meu irmão? Jesus foi lá, tirou você das trevas, disse assim para Satanás, fica quieto aí, porque esse aqui é um eleito, é um escolhido, é um tição tirado do fogo. Foi lá, ensinou você, moldou você, discipulou você, mudou sua mente, santificou. Agora é hora de você guardar a palavra para que você mantenha a intercessão, para que haja efeito a intercessão de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, versículo de número 8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Quem é essa pedra? E esta pedra única estão 7 olhos, ele vê tudo. Fala assim para o teu irmão, ele vê tudo. Sabe aquela manchinha que você acha que ele não está vendo nas vestes? Ele vê. Aí você fala assim, Senhor, minha veste está suja, põe outra. Não, vamos lavar. Então tira ela do corpo, não vou lavar ela no teu corpo mesmo. Como é que se lava as vestes dos cristãos? O sabão do lavandeiro. A água. A palavra. Esfrega. Imaginou alguém lavar sua roupa no corpo? E é assim que Jesus faz. Você acha que Jesus vai te cobrir com roupãozinho, aveludado, vai te pôr sentadinho, vai falar, fica aí, eu vou ali na lavanderia do céu e eu vou lavar sua roupinha. Aí lava, passa ali o amaciante, traz cheirosinha, passa ali, passa tudo, deixa ela branquinha e aí vai te pôr de novo? É assim que Jesus faz?
Jesus está manchado, está manchado. Sabe aqueles buchão, aqueles esfregão assim? Aqueles esfregão de tirar cimento do chão? Jesus não dá para ser uma escova mais macia. Na sujeira está muito penetrante, está muito grave aí. Então esfrega no corpo mesmo. E taca a água, quase afoga o crente. E vai, esfrega, esfrega, esfrega. Jesus está doendo, mas fazer o quê? Não dá para tirar a roupa é parte de você. É sua santidade, é seu compromisso. É o selo da sua salvação. Esfrega no corpo mesmo, esfrega. E agora para secar, vai no sol da justiça. Esturrica lá no sol da justiça. E Jesus e agora está amarrotado para passar. Espírito Santo passa um fogo aí. Uma labareda. E passa o fogo e fica de novo passadinho, bonitinho. É assim que funciona. É assim que funciona. Então procuremos conservar as roupas limpas que temos recebido, que foi lavada lá no pé da cruz. Sabe onde é que foi lavada a sua roupa para ser posta em você? Lá nos pés da cruz. Os anjos lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro. E hoje você tem veste branca. E a hora que você fechar os olhos aqui, você pode estar ali. Amém? Por quê? Porque as suas roupas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas se você sujar, não vai tirar de você para lavar não. É no corpo. É no corpo. É no corpo que ele esfrega. É ali que ele seca. É ali que ele passa e deixa aprumado de novo. A água da palavra, o sabão do lavandeiro, que purifica, que entra até as raias da alma, do espírito, e transforma o indivíduo, e faz o cristão acordar e dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Não adianta só uma intercessão, meu irmão. Não adianta só uma defesa. A defesa de Jesus é completa. Ele não só te tira das garras do diabo, mas ele te livra do acesso dele. Não adiantaria te livrar só das garras de Satanás. Não adiantaria só calar a boca do diabo. Não. O que Jesus faz vai muito mais além. Ele te dá uma roupa nova de santidade, que reflete sua comunhão, sua santidade com Ele. Muda a sua mente. E te responsabiliza dizendo: a partir de agora guarda os meus mandamentos. E o diabo lá com o olhão grande olhando, né? Dizendo assim: será que ele vai guardar? Será que ele não vai guardar? E aí quando você está com uma manchinha, você procura esconder assim, né? Quando você quer pôr uma roupa, a roupa está suja. Uma manchinha de nada. Você quer pôr ela, você põe uma coisa para tampar e põe o braço. Não é assim? Aí o diabo fica assim: ali, mestre, ó, ali, senhor, ó. Ele vai virar o braço e vai aparecer ali, ó. Aí Jesus fala: o quê? Você está sujo de novo? Espera um pouquinho, vamos lá. Vamos ver de onde veio essa sujeira aí. Vamos lavar, vamos limpar, vamos curar. Essa é a intercessão completa. Não é só a repreensão de Satanás. É sua cobertura, suas vestes, sua mente, a responsabilidade que você tem em guardar a palavra. Aí o Senhor olha para Josué e diz assim: aqui está a pedra, aleluia, única, que tem 7 olhos, que vê tudo. Até aquela manchinha pequena, ele vê tudo. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Sabe qual foi a forma da pedra de esquina? A forma de um homem que morreu lá na cruz pelos seus pecados. Essa foi a forma que Deus esculpiu Jesus Cristo. E sabe qual é a forma que Ele quer esculpir você? A estatura mediana, perfeita de Cristo. Deus é o exímio escultor. E sabe onde é que Ele se inspira para poder esculpir você? No Filho dEle. Ele é o primogênito entre muitos. Ele olha para Jesus e vai formando você. Olha para Jesus e vai formando você. Olha para Jesus e vai formando você. Até que se cumpra a obra. Até que se termine a obra. Se precisar quebrar para fazer um vaso novo, Ele quebra. O que precisar ser feito, Ele faz. Por quê? Porque Deus não perde para o diabo. E se Deus, por meio de Cristo,
repreendeu Satanás, te coroou como um tição tirado do fogo, declarou você como um remanescente, vestiu você, cobriu a sua cabeça, mas você não guarda os mandamentos, Satanás vai viver te acusando. Ele vai viver dizendo assim, deixa eu tocar, só um toque. Às vezes até canta aquela música da Fernanda Brum, apenas um toque. Só um toque, Senhor, eu quero só tocar. Deixa eu só tocar, um toque, só um toque. Lucas, capítulo 22, ele só queria um toque em Pedro. Só um toque. Mas Jesus queria que Pedro se convertesse. Diga assim, Jesus quer que eu me converta. Aleluia, Ele quer que você se converta. Ele quer que o que você fazia, você não faz mais. Você cobiçava, Ele não quer que você cobiça mais. Você mentia, Ele não quer que você mente mais. Você dava aquelas escapadelas lá que ninguém sabia, Ele não quer que você faz mais isso. Ele não quer. Tinha língua grande, ficava falando demais, falava mal de todo mundo, murmurava. Não quer mais. Porque o diabo fica seco, ele quer só dar um toque. Eu quero, Senhor, só dar um toque. Deixa só eu mostrar quem Ele é. Deixa eu só mostrar o quanto Ele é fraco. Deixa eu só mostrar o quanto Ele é frágil. Deixa eu só mostrar que a fé dele não é assim igual ele pensa. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 31. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Sabe como é que ciranda o trigo? Peneira. Vai embora tudo as palhas e só fica a semente. Só o que tem peso. Só o trigo, a palha vai embora. Imaginou? Satanás peneirando Pedro. Quanta palha aquele homem tinha? Aparência, né? Satanás pediu para cirandar você, para fazer algo assim. Satanás não quis fazer nada demais não, Pedro. Ele só quis mostrar o que você tem de verdade, de consistente e de real. Mas eu roguei por ti, porque se ele fizesse isso, você ia desfalecer, você não ia dar conta. Tem coisa que o diabo quer fazer com você que você não vai dar conta. E não é coisa assim não, um chifre, um rabo, nada disso. Nada disso. São coisas, situações. De uma maneira só, por exemplo, Jesus, eu quero mostrar, eu quero pôr a fé dele à prova, quero mostrar o tamanho da fé dele. E Jesus diz, não, eu sei o tamanho da fé dele, está pequena, eu sei que está. Ele tem preguiça de vir nos cultos, não lê a palavra, não escuta a palavra. Mas, Espírito Santo, vamos lá cuidar. O diabo fala assim, não, Senhor, eu quero só mostrar, por exemplo, a capacidade dele de perdoar. Que ele recebeu perdão, foi o maior perdoado aí, e não perdoa coisa nenhuma. É só isso aí que o diabo queria. E não é nada assim, agravante, nada assim, mirabolante, infernal, nada infernal, não. Coisas assim, básicas. Satanás falou assim, Senhor, eu só quero mostrar o que existe em Pedro de verdade e o que é tudo fachada, o que é tudo vento, o que o vento leva, o que é palha. Aí Jesus diz assim, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus se preocupa com a tua fé. Você se preocupa com ela? Sua fé é um integrante da sua vida espiritual. Jesus se preocupa com a sua fé. Quando você passa por um momento de aflição, quando você passa por um período difícil, Jesus ele preocupa com a tua fé. Ele fica preocupado se você está firme, se você não está. Ele cuida de você. Ele anela para que você fique firme como uma casa na rocha, não como uma casa na areia. Jesus não é um intercessor que intercede por você de uma maneira irresponsável, dizendo assim, não mexe agora não. Não.
Ele é um intercessor completo. Ele não só repreende Satanás, ele te capacita, ele te habilita a resistir o diabo, a andar na luz, a andar no caminho da verdade. É isso que Jesus Cristo faz. Ele intercede por você diante do Pai, repreende o diabo por sua causa e te prepara para que você não caia mais nas ciladas de Satanás. Amém? Pedro acreditou? Pedro acreditou no que Jesus disse? Não. Último versículo para que nós ceiamos. Vá comigo em 1 João capítulo 2, versículo 1. Jesus é o nosso advogado. Diga, Jesus é o meu advogado. Aleluia. Jesus é advogado de qualquer um? Não. Por quê? Por que Jesus não advoga a causa de qualquer um? Porque Jesus só pode advogar a causa daqueles que ele comprou, que ele pagou o preço. Jesus só se responsabiliza por aqueles que são dele. O céu não tem responsabilidade. Jesus disse: Pai, eu não peço pelo mundo, pelos que estão no mundo, não. Eu peço por aqueles que o Senhor tirou do mundo, por aqueles que são meus. Jesus não tem responsabilidade de advogar pelo ímpio. Jesus é o seu advogado. Por quê? Porque você aceitou Jesus como Salvador, porque você entregou a sua vida para Deus, porque você tem aprendido os caminhos do Senhor, porque você tem ouvido a palavra de Deus. Então ele é seu advogado por isso. A Bíblia diz em 1 João 2,1: meus filhinhos. Jesus é advogado dos filhinhos. Uma palavra carinhosa, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não, você não deve pecar. Não é porque Jesus te advoga que você vai viver no pecado. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele vai lá e o diabo doidinho. É agora que eu vou pegar ele. É agora que eu vou pegar ela. É agora que eu vou acabar. Vou me vingar de tudo aquilo que eu queria fazer. Antes eu não pude fazer. Vamos lá, chama 7 espíritos. Pô, fica preparado aí, que agora é a nossa chance. Jesus vai diante do Pai e advoga. Mostra as mãos, mostra os pés, mostra o lado. Pai, o preço foi pago. Aí fala para o Espírito Santo: leva ele para a lavanderia. Leva ele para a lavanderia correndo. Vai para a lavanderia. Quando você olha a sua roupa lá na máquina batendo, já imaginou você na lavanderia do céu? Te quebra no meio, te gira. E na hora de centrifugar? Gira você, quantos graus? Não é assim? E aí quem está escrito assim, tem uma trava de segurança para ninguém abrir, não é assim? As donas de casa que às vezes assim, não tem paciência, fica lá tentando até quebrar a trava de segurança. Fala-se uma dona de casa. Aí quando está centrifugando, ai de quem pôr a mão quando você está na centrifugação. Tem gente que quer dar uma mãozinha, quer falar: não, irmão, você está na centrifugação, Deus está lá, torcendo, arrancando, secando, tirando, com a água limpando tudo aquilo que tem de mais, que não pode existir, para que você fique sequinho e pronto, preparado. Não pequeis. Pecou? Volta para a lavanderia. Jesus ali, o intercessor, aquele que chega diante do Pai, repreende Satanás, aqui está o preço, vamos lá, Espírito Santo, vamos refazer essa obra, vamos ver o que é que aconteceu, vamos exortar, vamos repreender, vamos pôr veste branca de santidade, vamos trazer a comunhão. O que nós vamos precisar fazer para isso? É provação, é dificuldade, é aflição, o que é? Vamos pôr uma mitra limpa, vamos limpar essa mente dele aí, e vamos ensinar ele a guardar a palavra, porque a única maneira de você ficar livre das acusações de Satanás, quando você guarda a palavra, porque ele não tem do que te acusar.
Ele diz assim, versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, aqueles que aceitarem. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando nisto, conhecemos que estamos nele. Como é que você está em Jesus? Como é que você sabe que você está em Jesus? Ou então Jesus, porque assim, quando eu fico assim muito emotivado, eu abro a boca assim, eu falo umas línguas tão poderosas, aí eu sinto. Como é que você sabe que você está em Jesus? Quando canta assim o cântico, eu fico arrepiado e parece que eu estou arrebatado. Como é que você sabe que você tem Jesus? Quando você guarda a palavra dele, quando você obedece o que ele diz. Então você fala, eu estou em Jesus porque ele fala e eu obedeço. Ele fala e eu obedeço. Então eu estou em Jesus Cristo. Não é o que eu sinto, não é aquilo que eu penso que me faz ser de Jesus, mas a obediência à palavra é o que me faz entender que eu sou de Jesus Cristo. Diga amém. Diga, Jesus intercede por mim, repreende Satanás, me dá uma veste branca, uma mente nova e me ordena guardar os mandamentos.